Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast especial sobre o Segundo Reinado no Brasil. Eu sou a Rafaela, historiadora e apresentadora. Estou aqui hoje com a Ana Clara, atriz especialista em teatro, e Guilherme, músico e especialista em música. Preparem-se para uma viagem fascinante pelo tempo, enquanto exploramos a economia, teatro e música desse período marcante da nossa história. Olá, pessoal! Estou aqui muito animada para compartilhar com vocês as ricas histórias e curiosidades do teatro do Segundo Reinado. E eu estou ansioso para falar sobre a vibrante cena musical desse período e como ela influenciou a cultura brasileira. Então, ajustem seus fones de ouvido e preparem-se para mergulhar conosco nessa aventura histórica. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes da economia, teatro e música do Segundo Reinado, vamos estabelecer um contexto histórico para entendermos melhor esse período. O Segundo Reinado teve início em 1840, com a coroação de Dom Pedro II, e se estendeu até 1889, quando o Brasil se tornou uma república. Foi um período de grande transformação e desenvolvimento para o país. Durante o Segundo Reinado, o Brasil passou por importantes mudanças políticas, sociais e econômicas. O país estava se consolidando como uma nação independente e buscava afirmar sua identidade cultural. E é nesse contexto de transformações que vamos explorar a economia, teatro e música do Segundo Reinado, 3 áreas que desempenharam papéis cruciais na formação da identidade brasileira. Vamos começar nossa jornada pelo universo econômico do Segundo Reinado. Este foi um período de significativo crescimento econômico para o Brasil. Durante quase todo o século XIX, o principal produto de exportação brasileiro foi o café. Seu desenvolvimento foi estimulado pela crescente procura por este produto no mercado internacional e por novas técnicas de industrialização e de transporte. A economia cafeeira foi acompanhada pela transição do trabalho escravo para trabalho livre, pela imigração em massa e pelo surto industrial causado pela tarifa Alves Branco. Diante desse cenário, o café era o principal produto exportado do país, sendo cultivado no Vale do Paraíba, com mão de obra escrava, e posteriormente no Oeste Paulista, com a mão de obra imigrante. Além do café, outros setores também se desenvolveram durante o Segundo Reinado, como a mineração, a indústria têxtil e a construção de ferrovias. O governo investiu na modernização na infraestrutura do país para facilitar o transporte do café das fazendas até os portos. Uma curiosidade interessante é que muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil em busca de oportunidades no setor cafeeiro, contribuindo para a diversidade cultural e a formação da identidade brasileira. Isso vai ao encontro do objetivo inglês de aumentar o mercado consumidor, ao deslocar capital de compra de escravos para a compra de bens industriais. Por conseguinte, houve o crescimento da imigração europeia para acompanhar a expansão das fazendas de café. E vale destacar que a economia do Segundo Reinado não estava isenta de contradições e desigualdades. O trabalho escravo ainda era uma política comum nas fazendas de café, gerando conflitos sociais e debates sobre a abolição da escravatura. Agora, vamos nos transportar para o universo do teatro durante o Segundo Reinado. Este foi um período de intensa atividade teatral e cultural no Brasil. Sem dúvidas, Rafaela. O teatro era uma das principais formas de entretenimento da época, e as peças teatrais tinham um grande impacto social e político. Muitos dramaturgos e atores se destacaram, trazendo temas relevantes para o palco e refletindo os anseios e conflitos da sociedade brasileira. Além das produções nacionais, o teatro no Segundo Reinado também foi influenciado por companhias estrangeiras que se apresentavam no Brasil. Isso enriqueceu a cena teatral brasileira e proporcionou um intercâmbio cultural muito importante. E vale destacar que o teatro era uma arte acessível a diferentes camadas da sociedade, desde as elites até o povo. Isso contribuiu para a formação cultural do país e para a disseminação de ideias e valores. Uma curiosidade fascinante é que o teatro do Segundo Reinado também foi palco de importantes debates sociais e políticos, como a questão da escravidão e a luta pela abolição. Bruno Yuri Fatia, mestre pela Escola de Comunicação e Artes da USP, aponta que um tipo de arte em que Dom Pedro mais demonstrou incentivo foi o teatro, tanto em âmbito privado como enquanto governante. Quando criança, ele fez teatro com as irmãs como um passatempo.
e também incentivou as filhas a fazerem porque o teatro era visto como uma ferramenta educativa no século XIX. Já o incentivo imperial se mostrou na frequência com que Dom Pedro ia aos teatros e outros espaços artísticos. Em uma ocasião específica, assistiu a uma peça produzida pela escritora e dramaturga argentina Juana Paula Manso, o que, para o pesquisador, é uma forma do governante demonstrar um incentivo que vai além do investimento financeiro na área. Agora vamos para um breve comercial. Não deixe de nos acompanhar no próximo bloco. E agora, caros ouvintes, uma breve pausa para nossos comerciais. Aproveite para conhecer produtos e serviços que faziam parte do cotidiano do Segundo Reinado. Saboroso, aromático e revigorante. Experimente o autêntico café brasileiro, produzido com os melhores grãos das fazendas do país. Desperte seus sentidos com o verdadeiro sabor do Brasil. Café brasileiro, o café que conquistou o mundo. Em cartaz, no Teatro São Pedro, uma apresentação imperdível. Venha se encantar com as performances das melhores companhias teatrais da cidade. Do drama à comédia, do clássico ao contemporâneo, o Teatro São Pedro oferece entretenimento de qualidade para todos os gostos. Reserve seu lugar e viva uma experiência inesquecível no coração cultural da cidade. Você é um apaixonado pela música? Então visite a Loja Harmonia, o paraíso dos músicos. Aqui você encontra uma ampla variedade de instrumentos musicais, partituras, acessórios e tudo o que você precisa para expressar a sua arte. Seja você um profissional ou um amador, na Harmonia você encontra qualidade, variedade e os melhores preços da cidade. Venha nos visitar e descubra o prazer de fazer música. E voltamos ao nosso programa, cheio de histórias e curiosidades sobre o Segundo Reinado. Espero que tenham aproveitado nossos comerciais e que estejam prontos para mais conteúdo fascinante. Olá, ouvintes! Estamos de volta agora com uma entrevista exclusiva com Joaquina Lapinha, uma renomada atriz de teatro do Segundo Reinado. Joaquina, muito obrigada por nos receber. Olá, Rafaela! É um prazer compartilhar minha experiência com vocês e com todos os ouvintes. Joaquina, poderia nos contar sobre uma de suas performances mais memoráveis durante o Segundo Reinado? Certamente, Rafa. Uma das performances mais marcantes da minha carreira foi como Frosine na adaptação brasileira da peça O Avarento, de Molière. Foi uma experiência desafiadora e gratificante, pois a peça é uma comédia satírica que aborda as questões sociais e morais da época de forma muito inteligente e perspicaz. Através da minha interpretação, busquei trazer à tona as críticas sociais e morais presentes na obra de Molière, adaptando-as ao contexto brasileiro e ao universo do Segundo Reinado. E como foi a recepção do público e da crítica à sua performance em O Avarento? A recepção do público e da crítica à nossa adaptação de O Avarento foi uma positiva e gratificante. As pessoas se identificaram com os temas abordados na peça e apreciaram a nossa abordagem criativa e inovadora. No entanto, como atriz, sempre enfrentei desafios com a adaptação e diferentes públicos e a superação de eventuais imprevistos durante as apresentações. Mas esses desafios apenas me motivaram a aprimorar minha técnica e a me dedicar ainda mais à minha arte. E como você vê o legado do teatro do Segundo Reinado e sua contribuição para a cultura brasileira? Eu vejo o teatro do Segundo Reinado como um período de grande efervescência e criatividade, que contribuiu significativamente para a formação da identidade cultural brasileira. O teatro é uma forma poderosa de expressão e reflexão sobre a vida e a sociedade, e eu me sinto muito orgulhosa de ter contribuído, mesmo que modestamente, para essa rica tradição teatral. Para as futuras gerações de artistas e amantes do teatro, eu gostaria de dizer que a paixão, o comprometimento e a perseverança são fundamentais para o sucesso na arte. Nunca deixem de acreditar no poder transformador do teatro e na capacidade de vocês de fazer a diferença através de sua arte. Muito obrigada, Joaquina, por compartilhar suas experiências e insights conosco. Foi uma honra conversar com você e aprender mais sobre esse período tão importante da nossa história cultural. O prazer foi todo meu, Rafa. Obrigada a todos por me ouvirem e por valorizarem a arte e a cultura brasileira.
Até a próxima! Agora é a vez da música. O Segundo Reinado foi um período de grande efervescência musical no Brasil, com o surgimento de diversos gêneros e estilos que marcaram a cultura brasileira. É verdade, Guilherme. A modinha e o lundu foram gêneros musicais muito populares na época, refletindo as influências culturais e sociais do período. Esses gêneros eram tocados e cantados em festas, salões e teatros, tornando-se parte da vida cotidiana das pessoas. E não podemos esquecer da influência da música europeia, que teve um papel significativo no desenvolvimento da música brasileira durante o Segundo Reinado. Muitos compositores brasileiros foram estudar na Europa e trouxeram novas técnicas e influências para a música nacional. Além disso, o imperador Dom Pedro II era um grande apreciador de música e incentivava o desenvolvimento artístico e cultural do país, patrocinando músicos e compositores e promovendo concertos e recitais em sua corte. E vale destacar que a música do Segundo Reinado também foi palco de importantes debates sociais e políticos, como a questão da abolição da escravatura e a busca pela identidade cultural brasileira. Agora, convido a todos os ouvintes a escutarem um trecho da música Prometeu, de Leopoldo Miguel, muito popular na época do Segundo Reinado. Uau, essa música é realmente muito boa. Sim, realmente uma obra de arte. Agora que exploramos em detalhes a economia, teatro e música do Segundo Reinado, é importante refletirmos sobre o legado e as influências desse período na formação da identidade brasileira. Com certeza, Rafaela. O Segundo Reinado deixou um legado cultural e econômico duradouro que influenciou profundamente a sociedade brasileira. A rica diversidade cultural e as expressões artísticas desse período contribuíram para a formação da identidade nacional e para o enriquecimento da cultura brasileira. E não podemos esquecer da importância do Segundo Reinado na consolidação da música popular brasileira. Muitos gêneros e estilos musicais que surgiram nesse período continuaram a evoluir e se transformar ao longo dos anos, influenciando gerações de músicos e compositores. Além disso, as transformações econômicas e sociais do Segundo Reinado foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil como nação. A modernização da infraestrutura, o crescimento do comércio e a diversificação da economia foram passos importantes na construção de um país mais forte e integrado. E vale ressaltar que o Segundo Reinado também foi um período de intensos debates e conflitos políticos, sociais e culturais. As questões relacionadas à escravidão, à educação e à participação política da população foram temas centrais que moldaram a sociedade brasileira e continuam relevantes até hoje. Por isso, é fundamental conhecermos e valorizarmos a história do Segundo Reinado. Ao compreendermos as raízes e as influências desse período, podemos entender melhor os desafios e as oportunidades que o Brasil enfrenta atualmente e contribuir para a construção de um futuro mais justo e igualitário.
E agora, queridos ouvintes, chegou o momento de responder as suas perguntas sobre o Segundo Reinado, economia, teatro e música desse período tão fascinante da nossa história. Vamos lá! Pergunta da Laura. Como era o papel das mulheres no teatro durante o Segundo Reinado? Existiam atrizes famosas, além da Joaquina Lapinha? O papel das mulheres no teatro durante o Segundo Reinado era complexo. Embora algumas atrizes tenham alcançado destaque, como Joaquina Lapinha, a participação feminina era limitada devido aos preconceitos sociais da época. No entanto, havia outras atrizes talentosas que contribuíram para a cena teatral, embora seus nomes possam não ser tão conhecidos atualmente. E agora, pergunta de André. Como a música do Segundo Reinado refletia as influências culturais da época? A música do Segundo Reinado era uma síntese das influências culturais da época, combinando elementos da música europeia com ritmos e melodias brasileiras. Compositores como Carlos Gomes e Francisco Manuel da Silva incorporavam elementos da ópera italiana e da música clássica europeia em suas obras, ao mesmo tempo em que valorizavam as tradições musicais brasileiras como a modinha e o lundu. A última pergunta de Pedro. Quais foram as principais transformações econômicas e sociais ocorridas durante o Segundo Reinado e como elas se refletiram na produção cultural da época? Bom, durante o Segundo Reinado, o Brasil passou por importantes transformações econômicas e sociais, como o crescimento da economia do café, a modernização da infraestrutura e o debate sobre a abolição da escravatura. Essas transformações se refletiram na produção cultural da época, influenciando temas e abordagem nas artes, no teatro e na música. Por exemplo, as discussões sobre a escravidão e a luta pela abolição foram temas frequentes nas peças teatrais e nas composições musicais do período. Chegamos ao final do nosso podcast sobre o Segundo Reinado. Espero que vocês tenham apreciado essa viagem pelo tempo e que tenham aprendido mais sobre economia, teatro e música desse período tão importante da nossa história. Foi um prazer compartilhar com vocês as histórias e curiosidades do teatro do Segundo Reinado. Espero que tenham se inspirado e se emocionado com as ricas expressões artísticas desse período. E eu espero que tenham se encantado com a vibrante cena musical do Segundo Reinado e que tenham compreendido a importância da música na formação da identidade cultural brasileira. Obrigada a todos por nos acompanharem hoje. Se vocês gostaram desse podcast, não se esqueçam de compartilhar com seus amigos e de deixar seus comentários e sugestões para os próximos episódios. E se vocês quiserem saber mais sobre a história do Brasil, a cultura brasileira ou qualquer outro tema relacionado, não hesitem em nos escrever. Estamos sempre aqui para compartilhar conhecimento e curiosidades com vocês. Isso mesmo, Ana. E não se esqueçam de explorar ainda mais sobre o Segundo Reinado. Há muitas histórias interessantes e personagens fascinantes para descobrir. Até a próxima, pessoal! E lembre-se, a história é uma fonte inesgotável de aprendizado e inspiração. Vamos valorizar e preservar nossa rica herança cultural e contribuir para um futuro melhor para todos. Tchau!